E diante da história do Romano aqui, né, gente? A gente vê que a atitude de fé dele, né? Alguém falou para ele de Jesus. Alguém deu tempo para ele. Porque assim, por mais que a gente venha nascer num berço evangélico, mas alguém pregou para essa família. Alguém, sabe assim, veio de alguém. Não é do nada. Porque a nossa natureza, a nossa tendência já é caída. A nossa... já do pecado já vem em nós, já está. Então, para que isso aconteça, para que uma pessoa como o Romano, que contou a história dele aqui, encontrou Jesus, foi encontrado por Jesus, foi transformado, foi limpo e foi levantado por Jesus para realizar uma obra de restauração de homens, de famílias, foi porque alguém obedeceu a palavra e levou o evangelho até a vida dele. E hoje a gente está aqui desfrutando de uma história tão linda, avivando a nossa fé, porque alguém disse sim para Jesus, levou o evangelho, e ele, por sua vez, também disse sim, e hoje ele está aqui abençoando a gente. Eu vou falar só um pouquinho, bem rápido aqui, sobre a missão que nós temos, né? De continuar isso. Porque o que a gente acabou de escutar? Alguém que recebeu e agora está entregando. E a missão é justamente isso. E eu tenho que entender que o missionário não é só aquele que foi enviado para um país longínquo, não é aquela pessoa que foi para outra cidade, não é um título. Missionário é um ato de obediência à palavra, porque Jesus enviou todos nós. O envio do Senhor para nós, ele é uma ordem do Senhor, ele não é uma pergunta. Vamos ler esse texto que todo mundo conhece. Você que é um crente raiz aí de escola dominical, provavelmente deve ter aprendido esse texto. Abre lá Marcos 16, 15. Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu não vejo Jesus fazendo uma pergunta. Ele não fez assim: ei, você está afim de ir pelo mundo inteiro e pregar? Ele não fez uma pergunta. Ele não fez uma pergunta assim: e aí, você está disponível? Você está bem, assim? Sabe, porque às vezes a gente... eu não estou tão bem, eu vou dar uma parada no meu chamado, na minha vida. E às vezes a gente até esquece que quando eu falo de chamado, quando a gente fala de propósito, não é só limitado ao ambiente eclesiástico, ao ambiente gospel, né, da igreja. Mas tem muita gente abandonando o propósito de ser um pai de família. Tem muita gente abandonando o propósito de ser um profissional. Não está aguentando a pressão, não está suportando, e por isso por causa das pressões, tem muita gente desistindo de muita coisa. Pequenos empresários que em questão de tempo seriam empresas grandes, mas não suportou o fator tempo e preferiu abandonar, porque nós somos muito guiados pelas emoções, e as emoções, elas nos influenciam a decidir muitas coisas. Muitos de nós tomamos muitas decisões baseadas nas emoções e não em propósitos. E quando Jesus falou essa frase, ele não estava falando para quem estava guiado por emoções, para quem estava animado. Eu estou animado para pregar hoje, eu estou feliz. Nossa, que legal, estou na escala. Não era uma pergunta. Jesus não perguntou nada para mim e para você. Ele deu uma ordem. E a gente deturpa esse propósito que o Senhor plantou em nós, que é de ir. E esse vão pelo mundo não está também limitado a uma viagem de um lugar ao outro. E sai daqui e vai lá pregar. Não, é como eu poderia aplicar assim: indo por todo mundo e pregando o evangelho.
aonde eu estou, na esfera da sociedade que eu estiver, seja no ambiente que eu estiver, no trabalho, que a minha vida seja uma pregação para que o mundo conheça Jesus. Essa é a ordem do Senhor. Porque o evangelho que foi trazido por Jesus, Jesus já veio em missão. Sabia que o primeiro mantenedor, primeiro investidor de missões do universo foi Deus? Porque toda missão inicia de um caos, né? Toda missão, ela vai ser ativada através de uma necessidade. Qual era a necessidade? O mundo perdido, condenado eternamente no pecado. Deus olhou para nós, nos amou de tal maneira que enviou um missionário. E ele estava investindo a moeda mais valiosa do universo, o único filho para morrer por nós. Está vendo que a missão começou ali? E esse missionário veio aqui e viveu uma missão. Ele não arredou o pé, ele não afrouxou. Imagina o próprio Filho de Deus saindo da sua glória, do seu trono celestial, trocar todo aquele ambiente eterno e celestial para um útero fechado, escuro. Meu Deus, hein? Que troca, hein? Era a missão que ele teve. E ele deixou isso para nós. Ele passou esse bastão. A missão também fala de gerações. A nossa geração, a nossa vida é uma só, gente. Não sei se tem gato aqui que tem 7, né? Mas a nossa vida é uma só. E de vida útil, aplicável, nós temos poucos anos. Porque temos a infância, a adolescência, a juventude, a imaturidade. Até eu fui virar gente com 30 anos. Demorei 30 anos para começar a entender alguma coisa assim. Então já 30 anos perdido, eu tenho 38, só tenho 8 anos de atividade. Não é nada. Não é nada. E a gente esquece desse propósito que é o único motivo de estarmos vivos. Enquanto eu e você estivermos vivos, as pessoas precisam conhecer a Jesus. Esse é o motivo da nossa vida. Porque nós fomos enviados. Nós estamos debaixo de um envio. E Jesus falou, vão. E para que isso aconteça, então eu estou entendendo, e você provavelmente está entendendo, que o missionário não é um título. Ser missionário é obedecer a essa palavra. E Jesus também falou em outro momento assim, existem pessoas que ouvem as minhas palavras. Todos ouvem. Mas existem aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Os que obedecem constroem a sua casa sobre um lugar firme. Porque não é sobre como você faz a sua casa, mas sobre aonde você faz a sua casa. Você pode ter os maiores recursos para fazer uma casa com um engenheiro, um projetista, um arquiteto. Chamar a Rafa lá para fazer o projeto da sua casa. Melhor arquiteta do sul do Brasil. Mas se essa casa não for construída numa rocha, por melhor que sejam os materiais de construção, a ferragem, chamar o GC para construir, por melhor que seja a sua técnica, se você não construir a sua vida em obediência, virão as dificuldades, e as dificuldades vão derrubar essa casa que você está construindo. Porque não é como construímos, mas aonde construímos. E aonde construímos diz respeito se eu obedeço a palavra ou não obedeço. É um ou outro, é um caminho ou outro. E tem aqueles que não obedecem, ouvem também, ouvem. Quantos de nós ouvimos essa palavra? Mas quantos de nós vamos obedecer? Eu sou um missionário. Você é um missionário. Todos nós somos missionários. Não tem como fugir dessa identidade. Porque nós estamos aqui na terra para ir e pregar o evangelho a todos. Somos filhos resgatados, que temos a missão de resgatar aqueles que não conhecem Jesus. E para que essa missão aconteça, gente, a primeira coisa que você e eu temos que ter na mochila, que todo missionário tem uma mochila, né? O missionário, o estereótipo de um missionário é aquele que está com a mochila, pronto para uma viagem. A sua viagem missionária, quem sabe amanhã, quando você acordar, se arrumar, abrir a porta da sua casa e sair para o trabalho, você já está saindo para o seu campo missionário. Quem sabe a sua empresa é seu campo missionário. Quem sabe o teu condomínio é o seu campo missionário.
Quem sabe a sua família seja o seu campo missionário. Nós não sabemos em que esfera da vida Deus vai nos usar, mas que Ele nos criou para nos usar, isso é uma verdade. Sim ou não, gente? Então a primeira coisa que eu e você temos que colocar na nossa mochila não é um pacote de Cheetos, nem fandangos, e nem um energético, para suportar as dificuldades. O primeiro item que eu e você devemos colocar na nossa mochila de missões é a fé. Mas não é a fé que é proveniente da nossa imaginação, que é criada a partir da nossa crença. É um tanto filosófico aqui, você por gentileza, se não entender, tu me pergunta de novo. Porque nós criamos um conceito de fé, gente, que ele parte de um princípio de crença e de imaginação. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Ele está aqui. Um ambiente de glória. Estou arrepiado. Meu Deus, Deus está aqui. A gente cria mecanismos, gatilhos, na base das nossas emoções, para criar algumas formas de identificar Deus, e a gente diz que isso é fé. Um pouquinho é. Não posso negar. Porque onde Deus está, gente, é impossível não se arrepiar. É impossível as suas emoções não serem abaladas. Aonde nós sentimos a presença do Senhor, é impossível a gente não perder o controle das coisas. Só que existe um lado da fé, porque fé não é uma palavra tão pequena, 2 letras, mas ela tem uma infinidade de conceitos. No hebraico, a palavra original de fé, talvez você conheça, é emuná. Para um hebreu, emuná significa se agarrar. Aqui, ó. Agarrado. Por que agarrado? É um exemplo que eles dão. Se você naufragasse num oceano, longe de qualquer lugar que você se apegasse, no meio do oceano você encontra um pedaço do seu barco boiando, uma madeira, qualquer coisa, o que você faria para sobreviver? Você ia se agarrar. Por quê? É vida ou morte. Você acredita fielmente que você é agarrado àquilo ali, você não vai morrer. Esse é um dos conceitos de fé que um hebreu tem. Por isso que a gente tem que se agarrar em Jesus, porque Ele é a única chance de vida para a gente. Sem Ele não há vida. Não são as coisas que nos trazem alegria e vida. Não são as pessoas. Não são relacionamentos. Não são lugares. Não são viagens. Não são bens. Se tem uma coisa que vai trazer vida na nossa vida, é Jesus Cristo. E essa fé, né, que a gente fala de se agarrar, esse se agarrar, ele também dá uma ideia de uma autodefesa do próprio corpo com um compromisso da vida. Faz sentido? Porque quando vem um perigo, vem algo em nossa direção, a gente se defende. Porque o corpo já tem uma autodefesa pelo compromisso da integridade física. Normal, é uma defesa que nós já carregamos. É um mecanismo já do sistema nervoso, sei lá, eu não entendo muito de medicina. A gente fala umas palavras assim meio difíceis, mas não entendo muito não. E esse compromisso da emuná, eu trago outros conceitos, e um deles, que a fé expressa para a nossa vida, é uma palavra chamada fidelidade. Porque a fé que entendemos dessa crença num ser sobrenatural, num Senhor, num Deus Criador dos céus e do universo, de acreditar, essa primeira camada da fé, que é acreditar, ela tem várias outras, e uma próxima, quem sabe, seja fidelidade, que também está ligado à aliança. Quem tem fé em Deus, ele vai ter uma predisposição a ter uma aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus, esse obedece. A aliança que nós deveríamos, pelo menos, ter com Deus é através da nossa fidelidade. Porque a nossa fé, ela é expressada na obediência. Porque senão é apenas uma crença. Tem muita gente que diz que acredita em Deus. E amém, não vou desmerecer esse sentimento. Mas quando se trata de fé, se trata de
Fidelidade se trata de obediência. Por que Abraão foi chamado o pai da fé? Porque ele obedeceu cegamente à ordem do Senhor, e entendendo que até o último momento Deus ia prover. Então a fé de Abraão moveu Abraão em obediência. Estão entendendo, amém? Então estão entendendo que assim, a minha obediência expressa a minha fé, e a minha fé, ela impulsiona a minha obediência. Não tem como andar separado. É igual o amor. O amor só existe em práticas. A fé só existe em obediência. Arrependimento só existe em mudança. Tem palavras que dependem de outra para que na nossa vida seja uma verdade. Porque senão só são palavras. E a gente precisa ser verdadeiro. Em muito tempo a gente está vivendo uma vida de crença. Aí eu acredito. Utilizando essa crença, utilizando esse relacionamento com Deus para chegar em lugares que eu quero. A prova de que a nossa fé não é fiel é que eu estou utilizando esse relacionamento de Jesus comigo para chegar nos meus objetivos e não nos dele, porque eu não tenho aliança com Deus, eu tenho aliança com os meus desejos. Eu estou buscando a Deus porque eu preciso de algo, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma promoção, eu preciso de um bem, eu preciso me casar que eu estou encalhado, eu preciso disso por causa daquilo. Então eu vou utilizando a minha fé para chegar em lugares nos quais eu determinei que vai me fazer feliz. E isso, me perdoe, mas não expressa aliança com Deus. Porque Deus tem um chamado para nós. Foi Ele que inventou. E às vezes nós estamos servindo um Jesus à nossa imagem e nossa semelhança. E a gente inverte. Nós somos imagem dele, mas a gente cria um Deus à nossa imagem. E o que significa fidelidade, né? Na nossa língua. Constância nos compromissos assumidos com o outro. Fidelidade não diz respeito a mim. Fidelidade diz respeito a uma aliança que eu tenho com alguém. Então, se eu vivo em obediência, é porque eu estou dizendo para o Senhor: Deus, eu tenho uma aliança contigo. O que o Senhor fez aqui na terra enquanto estava aqui, e o Senhor deixou para a gente fazer, porque o Senhor deu uma ordem: vão para todo mundo e preguem. Eu estou aliançado contigo, eu não vou abandonar a ordem que o Senhor deu, porque eu sou fiel, eu tenho fé. Outra coisa, constância de hábitos e de atitudes. É fazer todo dia a mesma coisa. A gente estava conversando ali na mesa, né? Uma conversa assim mais descontraída. E eles me fizeram uma pergunta, né? Márcio e Diogo: até quando? Eu falei: até quando Deus dá outra palavra. Enquanto Deus não der outra palavra, eu tenho a primeira. Então vamos seguir. Quantos anos? 10? É 20? Eu não sei. Mas qual é o nosso problema? A gente ouve: meu Deus, eu recebi algo poderoso do Senhor. Uau, estou aqui arrepiado, todo emocionado. Eu vou, assumo aquilo que o Senhor me chamou. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, tudo lindo, maravilhoso. Começaram a vir os dilemas e as dificuldades. Aí eu: não, eu estou muito santo, nada vai me abalar. Eu estou indo aquela animação toda. Aí passa 1 ano, 2 anos. Aí você começa a acender: eu quero viver algo novo. E não entende assim: Deus deu outra palavra. Não, então segue a mesma. Segue a mesma palavra. Quantos anos? Eu não sei, até que Ele venha. Porque eu sou fiel, a minha fé é verdadeira. E eu estou disposto a me manter constante até que Deus dê outra palavra. Amém? Fazendo todos os dias a mesma coisa. Apesar de não ver frutos, apesar de não ver sucesso, mas o meu maior sucesso é obedecer à voz do meu Deus. Simples assim. Sabe por quê, gente? Os discípulos não tiveram sucesso humano no que eles fizeram. Eles não abriram uma igreja, ficaram velhinhos, se jubilaram, compraram uma casa na praia, uma caminhonete e desfrutou da sua aposentadoria da igreja primitiva que eles abriram. Não existiu isso. Eles abandonaram tudo que eles tinham. Não sabia nem onde ia chegar isso. Mas em 2025 tinha um povo que ia estar adorando a Ele aqui em Itajaí. Isso é sucesso. Eles obedeceram a palavra. Tiveram dificuldade, né? Foram pescar, foram para o campo, foram para Emaús. Todo mundo abandonou. Tipo eu e você, né? Mas Jesus tem paciência. Jesus olha para mim e para você e fala assim: ó, você não vale nada, mas eu gosto de você.
Vem cá, eu te amo. Eu tenho paciência contigo. Outra coisa, né, de fidelidade. Significado de fidelidade, compromisso rigoroso. Rigoroso rima com religioso. Aí está o perigo. Às vezes nós deixamos a religiosidade tomar conta de nós. E a religiosidade, ela tem um pouquinho de rigidez. E essa rigidez da religiosidade nos faz pensar que estamos compromissados de forma rigorosa com o que o Senhor nos deu. Mas não, é só religiosidade. Apegados em coisas humanas, em rudimentos humanos, apegados em métodos, apegados em coisas que nós inventamos e esquecendo do compromisso real que Deus nos colocou, que é de entregar a palavra para todo mundo, se custe o que custar. O que está custando entregar o evangelho para você hoje? Quanto custa na tua vida hoje? Se você colocar na sua tabela, a hora que você faz de Excel, dos seus custos mensais, tem um item chamado evangelho? Quanto está custando o evangelho na nossa vida? No nosso controle mensal financeiro? Estamos um pouquinho longe, senhoras e senhores. Mas Deus está nos dando uma oportunidade de nos envolvermos um pouco mais. Você acredita nisso, amém? E é lógico, né, gente? Se a gente decidir viver dessa forma, né, a gente vai ser perseguido, né? 2 Timóteo 3:12 diz assim, ó, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Porque viver piedosamente em Cristo Jesus está falando para mim que é viver o modelo de Jesus em missão. E qual foi o modelo de Jesus em missão? Se resume em uma frase que ele mesmo falou: aquele que buscar ganhar a sua vida vai perder, e aquele que buscar perder a sua vida vai ganhar. A carreira ministerial de Jesus foi de entrega, de perda, de renúncia, de morte. E nós precisamos estar prontos para sermos perseguidos. Perseguidos não como as igrejas sofredoras sofrem aí no mundo, no Oriente Médio, na Ásia. Mas talvez a nossa maior perseguição seja nós mesmos, os nossos conceitos, o nosso egoísmo, a nossa falta de organização tem nos perseguido. Hoje eu recebi uma pergunta na caixinha do Instagram, a pessoa perguntou assim para mim: como administrar o meu tempo nos dias? Porque realmente passa semana e a gente não faz nada para o evangelho. Passa mês e eu não faço nada relevante para ninguém. Porque eu estou realmente muito ocupado com tudo que serve a mim mesmo. É 1 metro de diâmetro em volta de mim. Todo o meu esforço, meu tempo, meus recursos, minha saúde estão sendo gastos em coisas que se relacionam apenas aos meus desejos. A fidelidade que eu tenho de vida está ligada à aliança que eu tenho com os meus prazeres. E eu uso uma fé que eu acho que tenho para pedir ao Senhor para realizar essas coisas que eu gostaria que Ele fizesse. É errado não, porque Deus é Pai, né? É lógico, Deus é Pai, Deus é generoso. Se você pedir com fé, entender que Ele é o seu Senhor, Ele vai fazer milagres, como nós temos aqui. Várias pessoas já viveram milagres, coisas que vocês pediram meses, anos, e o Senhor fez, porque Ele é um Pai generoso. Você sabe disso, amém? Só que além de Pai, Ele é Senhor, Ele é Rei. Buscai primeiro o reino de Deus. Todo reino tem um rei. Todo rei governa. Só que sabe qual é o nosso problema? Eu quero estar no reino, porque o reino tem proteção, tem muros, tem soldados para proteger dos ataques. Todo reino tem conforto, tem sombra, tem comida. Só que eu quero entrar nesse reino e o rei tem que ser eu. Eu que governo. Sou eu que escolho. Eu que sei o que é melhor para mim. Eu que sei o que é mais legal. Eu que sei o que me faz feliz. E eu utilizo do recurso do reino para chegar nos lugares onde eu quero. Isso não é fé, gente. Isso é crença. Deus quer que eu e você vivamos uma vida de fé. Uma vida de fé obediente. A fé que move em obediência. A fé que fez Abraão chamar o seu filho. Subiu uma montanha. E o filho perguntando: pai, cadê? Deus já provê, meu filho. Você está preparado
para viver em fé e obediência?